Olá, nós estamos começando a nossa terceira aula sobre a Carta sobre o Humanismo de Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando a introdução, ou melhor, a apresentação da Carta sobre o Humanismo, feita pelo professor Emanuel Carneiro Leão, na sua tradução a esta mesma carta do ano de 1967. Bom, nessa introdução, ele destaca três temas principais. O primeiro tema é o tema sobre o humanismo e a essência do homem. Nós já comentamos a respeito deste tema. Vimos como a Carta sobre o Humanismo recoloca a questão do ser do homem, digamos, trazendo para uma dimensão anterior à dimensão da metafísica. Os humanismos se baseiam no pensamento da metafísica. A metafísica, como pensamento filosófico essencial, ela veio compreendendo o homem a partir da definição do Zoon Logon Eron, do vivente que tem linguagem, o que foi traduzido para animal racionale, o animal que é capaz do uso da razão. Bem, e nós vimos que a metafísica entendeu o ser do homem, sempre articulando este ser em termos de essência e existência, de possibilidades e de realizações dessas possibilidades. Ora acentuando a animalidade do homem, ora acentuando a racionalidade do homem. Bem, o segundo ponto é sobre a história. Sobre o humanismo, vem pensar o homem como o lugar, ou melhor, o espaço da articulação da verdade do ser. Esse espaço da articulação da verdade do ser é o que Heidegger chama de Dasein. Com este nome, Dasein, Heidegger está pensando o ser do homem a partir de sua referência para com a verdade do ser. O homem, em sua essencialização, é a locanda do ser. Quer dizer, é a tenda em que se desdobra a verdade do ser e com ela a verdade dos entes. Bem, o ser só é como ser estruturando a verdade dos entes na essencialização do homem enquanto referência ao ser. Bem, a partir desta indicação, nós tentamos, então, entender esta referência de ser do homem com a verdade do ser. Isso nos levou a retomar a apresentação da introdução à metafísica feita pelo mesmo professor Emanuel Carneiro Leão, em que se fala da existência do homem que se dá na tensão entre a imanência com os entes ou os seres e a transcendência do ser. Então, na aula passada, nós falamos desta imanência do homem no mundo dos entes, no mundo dos seres, e falamos também do fato de a existência do homem
ela transcender o ente na direção da transcendência do próprio ser. Né? O homem é aquele ente cujo ser consiste justamente nessa transcendência em referência ao mundo dos entes. Por essa transcendência, o homem sempre se relaciona com o mundo dos entes à luz da compreensão do ser, compreendendo a verdade do ser. Isso nos leva a um novo entendimento da história. A história substancial do Ocidente se encontra na metafísica. Bem, a metafísica nos apresenta diversos períodos. A era da metafísica se apresenta em diversos períodos. Nesses diversos períodos, o ser do ente, o que inclui tanto a sua essência quanto a sua existência, é cada vez configurado de uma maneira diversa. Bom, portanto, a história da metafísica não é simplesmente a história das invenções arbitrárias dos filósofos. A história da metafísica, ela nos remete para as vicissitudes de um apelo. As vicissitudes de um apelo que são de um destino vigente. Nas vicissitudes deste apelo e pelas fulgurações desse destino é que os períodos da história se identificam, se distinguem e se identificam, divergem e convergem fundamentalmente entre si. Então nós entramos aqui numa compreensão, digamos, ontológica da história. Nós tentaremos, ainda usando a apresentação da Introdução à Metafísica do professor Emanuel Carneiro Leão, tentar entender um pouco mais sobre essa questão das vicissitudes deste apelo que nos chegam como um destino vigente. É sobre isso que nós vamos tentar refletir agora, retomando nossa investigação nessa nossa terceira aula. Eu vou retomar a leitura da apresentação da Introdução à Metafísica a partir da página 13 da edição de 1987. O texto diz: o que é esse apelo e esse destino? De onde provém eles e a que se dirigem? São o fundamento em que se essencializa a diferença irredutível e a referência necessária entre o ente e seu ser. Provém da iluminação dessa identidade e diferença e se dirigem ao homem, em cuja existência se instaura a diferença referente. Ora, de vez que a palavra grega logos significa o fundamento em virtude do qual alguma coisa pode ser colhida e recolhida como isso ou aquilo, Heidegger chama a diferença referente, em cujo fundamento o ente se essencializa em seu ser, de diferença ontológica. Até aqui a leitura do texto. Então vamos comentar um pouco. O professor coloca três questões. O que é este apelo e esse destino? Segundo, de onde eles provêm? Terceiro, a que eles se dirigem? Então, primeiramente, o que é esse apelo e esse destino que nos alcança como história? A resposta que nos é dada são o fundamento em que se essencializa a diferença irredutível e a referência
entre o ente e seu ser. Quer dizer, o apelo que nos alcança no destino vigente da história são o fundamento em que se essencializa o quê? A diferença ontológica. Como aparece essa diferença ontológica? A diferença ontológica é caracterizada como a diferença irredutível e a referência necessária entre o ente e seu ser. Bom, diferença irredutível porque o ser nunca se deixa reduzir a um ente. O ser nunca se deixa apreender como ente. Nesse sentido, é que a diferença entre ente e ser, ela permanece irredutível. Mas nessa diferença irredutível se dá ao mesmo tempo uma referência necessária, no sentido de que o ente é sempre ente na medida em que, por assim dizer, participa do ser. E o ser vige como ente sempre na medida em que é o ser do ente. Então, nós temos aí uma referência necessária dentro dessa diferença específica e irredutível, melhor dizendo, entre o ente e o seu ser. A segunda pergunta é: de onde provém esse apelo e esse destino que nós captamos como história? A resposta que o texto nos dá provém da iluminação dessa identidade e diferença. E se dirigem provém dessa iluminação dessa identidade e diferença. Bem, então temos assim uma abertura que ilumina esta diferença irredutível e essa referência necessária. A terceira pergunta: a que se dirige esse apelo e esse destino? A resposta: se dirigem ao homem, em cuja existência se instaura a diferença referente. Então, o homem é alguém que é interpelado pela história, interpelado pela iluminação da diferença e identidade entre ente e ser. Bem, essa diferença, então, essa diferença referente, ela se instaura na existência do homem. Nesse sentido que o homem abriga essa diferença referente. Bem, Heidegger chama essa diferença referente de diferença ontológica. Ela é chamada de onto porque se refere ao ente e seu ser. Mas ela também é chamada de lógica, ontológica, lógica porque logos aqui tem o sentido de fundamento em virtude do qual alguma coisa pode ser colhida e recolhida, como isto ou aquilo. Ou seja, a diferença ontológica é o colhimento e o recolhimento desta vigência de ente e ser, em sua copertinência e em sua
diferença, em sua diversidade, melhor dizendo, né? Bem, vou continuar a leitura do texto. Ele segue dizendo: assim se estrutura o seguinte uso terminológico. Ente é tudo o que é. Ser, podemos escrever com inicial minúscula este ser, o fato e o modo de ser do ente enquanto ente. Ser com inicial maiúscula, a diferença ontológica. Fundamento de possibilidade do ser do ente. Então, a palavra ser tem duplo sentido. Um primeiro sentido que podemos escrever com minúscula, ser significa o fato e o modo de ser do ente. Nós poderíamos dizer a existência e a essência do ente. E ser com maiúscula é a diferença ontológica, que é fundamento de possibilidade do ser do ente. Depois temos a expressão verdade ou sentido do ser, que também escreveríamos com maiúscula, verdade e sentido do ser, que seria a iluminação da diferença referente em que o ente se revela em seu ser como ente. Né? Então, a verdade do ser, verdade aqui a palavra tem o sentido de revelação, de iluminação, de manifestação. Né? A palavra verdade do ser veio substituir a palavra sentido do ser. Ser e Tempo usava a expressão sentido do ser. Verdade do ser, o sentido é o horizonte de inteligibilidade, de compreensibilidade do ser. Né? Esse horizonte ele aparece depois como a verdade do ser, a iluminação do ser, da diferença ontológica. Né? Existência. O que significa a palavra existência nesse discurso de Heidegger? Existência é o modo de ser do homem, que é o espaço onde se instaura a revelação da diferença. Né? A existência é o modo de ser de um ente, neste caso, o modo de ser ou a essência do homem, do Dasein. O homem como o espaço de articulação da verdade do ser. História, também escrita com maiúscula, né? O que seria em alemão a palavra Geschichte, e não a palavra Story, né? Se trata não da história como investigação, a historiografia, mas se trata da história como as vicissitudes do apelo, do destino, do ser. Então, a história como as vicissitudes da verdade do ser, que, instaurando-se na existência, institui a verdade dos entes, cujas variações lhes constituem a história escrita em minúsculo. Então, a palavra história tem o sentido de aqui essas vicissitudes da verdade do ser. Né? E estas vicissitudes que instauram a cada vez a verdade dos entes. Poderíamos dizer assim, como o mundo aparece para o homem, como o homem se compreende a si mesmo, como o homem se relaciona com o mundo, como o homem se relaciona com a verdade dos entes e com a verdade do ser. Isso se dá sempre de uma maneira epocal. Por isso, a história, ela é digamos, não simplesmente uma sequência de períodos, né? Mas ela é toda uma dinâmica
de fulgurações da verdade do ser. Essencializar, Wesen em alemão, exprime o processo ontológico em que o ente, na instauração existencial, revela o seu ser, isto é, se essencializa, aqui com minúscula. Bem, o texto continua. Já dessa explicação de termos meramente formal, se pode ver que as três perguntas acima formuladas sobre o destino das diversas determinações do ser do ente nos vários períodos da metafísica articulam dialeticamente entre si os três momentos centrais: o ente em seu ser, o homem em sua existência e o ser em sua verdade, numa única questão, a questão sobre a diferença ontológica como tal. Durante todo o decurso da história do Ocidente, a diferença constitui sempre o fundamento esquecido e não pensado de todo o pensamento metafísico. O famoso esquecimento do ser, Seinsvergessenheit, não é outra coisa do que o esquecimento da diferença ontológica. Para Heidegger, ela constitui o que é mais digno de ser posto em questão, das fragwürdigste, e investigá-la é a preocupação central e única de toda a sua filosofia. Bem, então nós temos aqui três termos que precisam ser compreendidos dialeticamente, numa articulação dialética. O ente em seu ser, sendo que ser do ente pode ser tanto o fato de o ente ser, quanto o modo em que o ente é. Ente é aquilo que é. E no ser desse ente, podemos entender tanto o fato de que ele é, quanto o modo em que ele é. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é o homem em sua existência. O homem em sua existência é o homem como lugar de abertura da compreensão do ser do ente. E, ao mesmo tempo, o homem como a abertura que se dispõe para as articulações da verdade do ser, para as fulgurações e configurações da verdade do ser, a abertura para a história. O terceiro termo é justamente a verdade do ser, o ser em sua verdade. Isto é, o ser como iluminação da diferença ontológica, essa diferença irredutível e referência necessária entre o ente e o seu ser. Bem, o que Heidegger chamou a atenção é que esse terceiro termo aqui, dessa dialética, o ser em sua verdade, ele permaneceu encoberto pela metafísica. Isso constitui o fundamento da própria metafísica, mas a metafísica, a partir dela mesma, não consegue acessar esse fundamento. Somente superando a metafísica é que se pode ter acesso a este fundamento que é a diferença ontológica. Para Heidegger, portanto, isso que a metafísica nunca investigou, nunca pôs em questão, mas sempre pressupôs, isto é o que é o mais questionável. O mais questionável significa que o que é mais digno de ser questionado, o que é mais digno de ser investigado, colocado em questão. Heidegger usa a expressão das fragwürdigste. Esse würdigste tem a noção de dignidade, aquilo que é digno de ser mais questionado.
Isso que é digno de ser mais questionado, a diferença ontológica, ela, embora esteja no fulcro, na base da metafísica, ela nunca foi investigada pela metafísica e não pode ser investigada enquanto nós nos movemos simplesmente no âmbito e no horizonte e no domínio da metafísica. Nós poderíamos perguntar como é que o homem se relaciona com a verdade do ser. Bem, o texto do professor Emanuel Carneiro Leão, na página 14, diz o seguinte: o comércio com os entes, de que necessita o homem para existir, se sustenta e articula numa pré-compreensão multiforme da verdade do ser, vigente na dimensão da linguagem, por cuja força o homem sempre usa a palavra é. Chama as pessoas e coisas de entes. Com elas se comunica em termos de essência e existência, de constância e mutabilidade, de ser e não ser, de poder e dever ser, de ser verdadeiro e falso, de vir a ser e sempre ser, de ser presente, passado e futuro. Em todas essas locuções, o homem apreende e compreende, colhe e escolhe, une e reúne, confere e difere tudo que lhe advém da totalidade do ente sob o vigor da verdade do ser. Explicitamente indeterminado, mas de extensão e compreensão inesgotável. O termo transcendência, entre aspas, indica essa excelência do homem de ultrapassar e superar a obscuridade do ente, com o qual constantemente se comunica em sua existência, iluminando-lhe o sentido, tornando-lhe transparente o ser na luz da verdade. Já o fato de se usar uma mesma palavra, a saber, luz, para significar tanto um fenômeno externo, a luz do sol, como um fenômeno interno, a luz da verdade, mostra de alguma maneira que o sol não se encontra de modo absoluto e exclusivo fora do homem, nem que a verdade se acha de modo absoluto e exclusivo dentro do homem, mas que primária e originariamente o homem sempre existe no mundo enquanto o transcende, e o mundo sempre transcende enquanto nele existe. Vamos comentar um pouquinho esta passagem. Bem, nós já falamos da imanência, de que a existência do homem implica a imanência ao mundo dos entes. Ou seja, de que o homem só pode ser o que ele é num comércio, num intercâmbio com os entes, com os seres. O homem necessita do mundo, o homem necessita do todo, do ente que se lhe manifesta para existir. Mas, ao mesmo tempo, esse comércio, ele, que é a relação com a imanência, ele se fundamenta, se sustenta, se articula na relação do homem em sentido da transcendência. A relação do homem com a verdade do ser. Bem, como se dá essa relação? Se dá como uma pré-compreensão ontológica. Não se trata de uma compreensão ontológica no sentido explícita, mas se trata de uma compreensão pré-ontológica, no sentido de que a compreensão da verdade do ser se dá antes de toda a ciência do ser, antes de toda tematização, explicitação da verdade do ser. Bem, essa pré-compreensão do ser, né? Ser e tempo está sempre chamando a atenção para este fato de que o homem
em sua existência cotidiana, ele se move sempre à luz de uma pré-compreensão do ser. Essa pré-compreensão do ser, ela está vigente na dimensão da linguagem. Então, entra aqui a questão da linguagem. Bem, o homem foi compreendido no Ocidente como aquele vivente que tem linguagem. Zoon, logon, erron. O vivente que está tendo linguagem. O vivente cuja vida se realiza no seu relacionamento com a linguagem, com o discurso. Bem, portanto, aquele vivente que está na condição de vivente que fala, né? De vivente que fala. Fala porque é chamado a dizer o ente e o seu ser. O homem, então, aparece como aquele ente que diz é. Dizer é usar o verbo ser. Né? Aqui é um fenômeno fundamental da existência humana. Esse dizer é, porém, não precisa ser no sentido de formar um enunciado em que se diz S é P, você tem um sujeito, aquilo de que se diz alguma coisa, e você tem um predicado, aquilo que é dito desse sujeito, né? Não necessariamente na estrutura do SEP, né? Mas esse dizer é, ele acontece de outros modos também, implicitamente também, silenciosamente, tacitamente também, na medida em que o homem ele se relaciona com tudo o que é em termos de ser. Ele compreende as coisas e as pessoas como seres, ou, para usar o termo técnico da filosofia, como entes. Né? O homem é, por assim dizer, o Midas do ser. Tudo aquilo que o seu intelecto toca, capta, recebe, tudo isso se torna para ele ser. Assim como o rei Midas, tudo que tocava, para ele se transformava em ouro. Então, o homem é o Midas do ser. O homem é aquele que diz é aquele que nomeia tudo aquilo com que ele se relaciona em termos de ser, chamando tudo de seres. Todas as coisas de seres, de entes. Né? Não só as coisas no sentido não humano, mas também os entes que somos nós mesmos. Nós nos entendemos como seres humanos. Usamos essa compreensão do ser também na medida em que articulamos a noção de essência e existência. Né? Aquilo que captamos como ente, nós captamos sempre como o ente desta ou daquela essência. Por exemplo, um homem, um cavalo, uma árvore, um vaso, um pote, e assim por diante. Nós, ao mesmo tempo, sempre entendemos o ente como este ente que existe. Este ente que, de alguma maneira, subsiste em si mesmo, diante de nós, aí, no aberto do mundo. E compreendemos o ser também quando nós pensamos e falamos
das realizações dos seres em termos de constância e de mutabilidade, né? Nós vemos que os gregos tenderam a compreender o ser a partir da noção de uma presença constante. A physis, né? A ousia. A physis é entendida como ousia, ou seja, como aquela presença constante, permanente, o que depois foi traduzido por substância, né? Bem, também compreensão do ser como mutabilidade, né? Em termos de mudança, de movimento, né? Pensando o movimento, por exemplo, como em termos de passagem da potência para o ato, né? Aristóteles entendendo o movimento como o ato daquilo que está em potência enquanto está em potência. Bem, nós entendemos o ser também em termos de ser e não ser, né? Presença e ausência, geração e corrupção, né? Isto é, vir o caminho para o ser, a geração, o caminho para o não ser, a corrupção. Também falamos do ser quando nós falamos de poder ser e dever ser. E falamos de potencialidade, de possibilidade, por exemplo, um poder ser. E falamos também de dever ser, né? As nossas noções de bem, as nossas noções de valores, as nossas noções de virtudes são articuladas a partir de uma noção de dever ser. Falamos, trazemos o ser à fala também quando nós falamos em termos de ser verdadeiro e de ser falso. Em termos de vir a ser e sempre ser. Em termos de ser presente, passado e futuro, né? O tempo como a experiência de ser, de presença e de ausência, né? Mas onde a ausência, de alguma maneira, sempre é também uma certa vigência do ser. Em suma, o que podemos dizer é que o ser está sempre vindo à nossa linguagem quando nós usamos essas locuções. O texto dizia: em todas essas locuções, o homem apreende e compreende, colhe e escolhe, une e reúne, confere e difere, tudo o que lhe advém da totalidade do ente sob o vigor da verdade do ser, explicitamente indeterminado, mas de extensão e compreensão inesgotável. Então, o logos no homem é justamente essa capacidade de colher e recolher a verdade do ser se dando na verdade dos entes. Mas essa verdade dos entes é algo indeterminado. Não se trata de uma indeterminação, porém, por falta. Trata-se antes de uma indeterminação por excesso, por superfluidade, tá? Porque o ser transcende todos os modos determinados de ser dos entes, é que o ser é o indeterminado. A palavra apeiron, usada por Anaximandro logo no começo da história do pensamento filosófico, do pensamento ocidental. Apeiron, isto é, o não limitado. A verdade do ser é indeterminada, é
limitada por excesso, por superfluidade, por nunca nós conseguirmos esgotá-la com as nossas delimitações, determinações e definições. Nós podemos falar então de uma transcendência do ser, na medida em que o ser é o inesgotável, o indeterminado, por superfluidade, por excesso. E podemos falar também de uma transcendência do homem, a transcendência da existência humana. A existência humana é fundamentalmente, primordialmente, transcendência. Transcendência na medida em que o homem transcende, ultrapassa, supera a obscuridade do ente, se deixando iluminar pela luz do ser. Bem, nesse sentido que a existência humana se dá na clareira do ser. A clareira do ser implica tanto a obscuridade, o cerrado, por assim dizer, denso, que se fecha do ente, quanto a abertura de claridade da luz em que passa a luz do ser, a luz da diferença ontológica. Bem, nós usamos esta expressão, a luz da verdade do ser. Alguém poderia dizer, bem, isto é uma metáfora. É uma metáfora se nós usarmos um tratamento metafísico da linguagem, em que nós pressupomos o sentido físico como sentido fundamental e o sentido não físico como um sentido derivado. Ir além, levar além do sentido físico, né? Isso significaria, então, uma metáfora. Bem, a questão é que a nossa linguagem, ela já acontece sempre nesta dimensão ambivalente entre o ente e o ser, de modo que a linguagem ela está no entremundo, digamos assim, no entremeio da relação entre nós e o mundo. De modo que aquilo que chamamos mundo não está simplesmente fora de nós. E aquilo que somos nós mesmos, aquilo que consideramos nossa interioridade, não está simplesmente dentro de nós. Mas o fora de nós pertence ao dentro de nós. E o dentro de nós se dá sempre como uma abertura para o mundo, para o fora de nós. De modo que a nossa interioridade é abertura. E que a nossa exterioridade sempre, de alguma maneira, pertence a essa abertura da interioridade. Então, por isso que a nossa linguagem, ela sempre pode usar a mesma palavra. A luz, palavra luz, para dizer, por exemplo, a luz do sol, a luz do fogo, a luz das estrelas, como também para poder dizer essa iluminação interior da verdade. Essa iluminação pela qual o nosso intelecto ele pode captar, apreender os entes em seus seres, os entes em suas verdades. Então, o homem existe no mundo, transcendendo o mundo, e ao mesmo tempo o mundo existe no homem, transcendendo o homem. Temos assim essa inter-relação que nós chamamos de ser no mundo.
que pertence fundamentalmente à existência do homem. É uma constituição fundamental da existência do homem. Nós vamos terminar essa terceira aula com esta consideração e voltaremos a falar dessa relação da existência do homem na tensão entre a imanência e a transcendência na próxima vez. Muito obrigado.